Hoje eu recebo a secretária da administração do município de Camaquã, Cris Cunha, que vem falar conosco sobre o projeto que está na Câmara de Vereadores. São mais de um projeto que trata sobre alterações no que diz respeito ao Fundo de Previdência e Amparo ao Servidor Público. E é muito importante, ontem o vereador Clayton Silva esteve aqui batendo papo, trouxe novas informações e eu aproveito e agradeço a secretária Cris pela sua presença. Boa noite, secretária, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecemos esse espaço aqui na Acústica, agora através da TV. Estamos sempre à disposição para tratar sobre os assuntos que são tramitados entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos, Fábio, que se referem aos projetos de lei da reforma da Previdência. Pois é, secretária Cris, muito importante falar isso, o Estado, os municípios, todos eles enfrentando essa questão dos fundos municipais de amparo aos servidores, né? A questão da aposentadoria tão importante para o servidor que está nos ouvindo, está nos vendo agora, porque isso é uma construção de muitos anos. O servidor que entra, ele às vezes trabalha 20, 30, 40 anos, né, para ter aposentadoria. E a administração entrou com um projeto de reforma da Previdência em dois momentos. Um momento agora inicial, que trata sobre a idade de aposentadoria mínima dos servidores, e também entra com um conjunto de outros projetos para fazer esse processo. A pedido do FAPS, do Fundo de Amparo ao Servidor Público, que a Prefeitura está fazendo essas ações dos projetos. É necessário, quanto antes, fazer a atualização desses valores, das idades, para que o fundo se atualize financeiramente e não caia num déficit tão grande, né, secretária? É, correto, Fábio. Em ordem cronológica, Fábio, o prefeito recebeu do FAPS, do Conselho do FAPS, uma ata que ali mencionava qual a situação hoje que o FAPS se encontra. E isso tudo com base num estudo que foi feito por uma empresa que presta serviço de cálculo atuarial. E ontem, Fábio, nós enviamos à Câmara uma mensagem retificativa aos projetos que já tramitam lá, os projetos complementares. E isso foi a pedido do vereador Vitor, que foi ele quem nos procurou na Prefeitura, trazendo algumas reivindicações para ajustes, principalmente na questão da alíquota que vai ser cobrado dos servidores. O que ocorre, Fábio? Hoje, pelo cálculo atuarial mais atualizado que foi feito agora recentemente, o déficit do fundo do FAPS são 710 milhões. Hoje é esse valor que nós deveríamos ter no fundo e não se tem. O que ocorre quando a gente fala que é um déficit atuarial? Hoje nós temos 1.470 servidores na ativa e em torno de 800 inativos. Se ocorresse um evento, qualquer evento que fosse atípico e tivéssemos que colocar todos os servidores na inativação, aposentados, hoje o fundo não conseguiria arcar com esses custos. É isso que é o déficit atuarial, é não conseguir suprir a necessidade da aposentadoria ou pensão dos servidores. Por isso, secretária, por isso que o cálculo atuarial, ano a ano, a cada 3 anos, tem que fazer isso, porque muda a idade das pessoas, nós estamos vivendo mais tempo, entra mais servidores ou se aposentam mais servidores. É um cálculo que não podemos dizer que não irá mudar nos próximos anos, ele tem que ser ajustado. O que é essa mensagem retificativa que a Prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores, tentando atender parte da oposição dos vereadores para que se vote o conjunto dos projetos que estão lá? Fábio, então, nós, desde o momento que nós enviamos os projetos à Câmara, assim que o prefeito recebeu a ata do Conselho do FAPS, o prefeito então pediu para que se montasse uma comissão administrativa e elaborassem esses projetos de lei para que fossem enviados ao Poder Legislativo. E assim foi feito, foi elaborado um projeto de lei com 8 servidores, sendo que desses 8, 5 são servidores de carreira. Eu, inclusive, fiz parte dessa comissão. E ali nós deliberamos a respeito das modificações necessárias para que se tenha saúde financeira no FAPS. No início, nós enviamos à Câmara projeto de lei que contemplava alíquotas ela ia de 12% a 22%. E quem ganha mais
pagaria mais, quem ganha menos teria o benefício de pagar menos. Essa foi a nossa primeira ideia, o nosso primeiro raciocínio, para que aquele servidor que é menor remunerado não tivesse mais impacto ainda no seu salário. E assim que chegou na Câmara, obviamente, nós tivemos lá algumas questões pontuais ali de negação a esse projeto previamente apresentado. E então nós fomos na Câmara, quando convocados, e solicitamos aos vereadores que não concordassem com alguma coisa que foi entregue na Câmara, que se posicionassem para nós e apresentassem uma alternativa, uma opção. O vereador Vitor, então, foi o porta-voz da Câmara, nos procurou na Prefeitura, apresentou sugestões. Dessas sugestões, nós passamos novamente à empresa consultora do cálculo atuarial, de que forma nós conseguiríamos atender a solicitação trazida pelo Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, não descaracterizar aquele projeto de lei inicial, porque a intenção é realmente dar uma revigorada na saúde financeira do FAPS. E toda mexida, toda descaracterização que tiver, toda desnaturação, como nós falamos, cada vez mais distante nós vamos ficar de ter um resultado positivo. Mas fizemos algumas alterações e já foram apresentadas à Câmara. E hoje, com essas alterações, Fábio, que antes era de 12% a 22%, a alíquota progressiva, hoje ela vai ficar 14% e 17%, sendo que 14% é pro ativo, servidor ativo, que ganha até R$ 3.600, e para o servidor inativo, até R$ 3.600, ele não vai ter nenhum desconto, ele vai ser isento. A partir de R$ 3.600, vai ter 17% de dedução sobre o que exceder esse valor. Ou seja, se um servidor recebe R$ 5.000, a partir dos 3.600, aquela diferença do valor são os descontos de 17%. É dessa forma que foi apresentado agora, conforme sugestão do Poder Legislativo. Pois é, secretária, esse projeto, essa alteração do projeto, então, agora entra nas comissões e a perspectiva da Prefeitura de que haja essa interpretação e a colocação dessa votação, em quantos dias a senhora acredita? Nós acreditamos que agora, na próxima segunda-feira, o primeiro projeto que nós enviamos, que altera a lei orgânica na questão das idades, ele já seja discutido e votado na próxima sessão, que ocorre na próxima terça-feira. Os outros projetos são projetos de lei complementar, ainda vão passar pelo crivo das comissões internas da Câmara, eles possivelmente vão ser discutidos em audiência pública. Nós, da Prefeitura, seremos convocados para alguma outra dúvida que surgirem, então eu não tenho como precisar, porque este trabalho agora ele é interno na Câmara. E o quanto antes, Fábio, ele for discutido e aprovado, melhor para o FAPS. Secretária, uma última pergunta a respeito sobre a participação do Sindicato dos Servidores. Tem alguma sinalização de que essa alteração do projeto seguinte atende parte do que é solicitado também pelo sindicato, ou ainda o sindicato não se manifestou? Não, nós não tivemos nenhuma manifestação do sindicato, porque ontem foi protocolada essa mensagem retificativa, então o sindicato talvez esteja tomando conhecimento agora dessas modificações ocorridas, talvez na próxima semana possam se pronunciar, ou então eles vão buscar o intermédio do Poder Legislativo, e depois a gente consegue ter um diálogo com eles, porque nós estamos abertos ao diálogo. Como ontem o vereador Clayton esteve aqui, dizendo que quer diálogo, nós estamos, vereador Clayton, abertos ao diálogo, às suas sugestões, e inclusive, como o senhor falou ontem, que é necessário abrir a caixa preta, lhe aguardamos na Prefeitura e no FAPS para abrir a caixa preta, caso ela exista, vereador. O que nós queremos aqui é trazer justamente essa informação através do Redação Sul TV, permitir que a comunidade converse, discuta e saiba dos assuntos. Importantíssima a presença da secretária municipal aqui da administração, a Cris Cunha, para trazer a voz dela, a voz da Prefeitura nesse assunto, porque, Cris,
muita gente é impactada num projeto de reforma. Os prefeitos, os vereadores que hoje estão, muitos deles não estarão quando esses funcionários se aposentarem. Então, precisa também os funcionários se inteirarem do assunto, saberem da realidade do que está acontecendo no fundo, do que precisa ser alcançado, porque eu acho que a segurança do funcionário hoje público, que não tem fundo de garantia, que não tem outros direitos, é a segurança de que o fundo vai alcançar para ele o valor mínimo quando ele se aposentar. Por isso que é uma discussão que muitas vezes, mexer no bolso do funcionário, do aposentado que já é da prefeitura, é importante a discussão. Eu agradeço muito a sua presença aqui e isso engrandece a democracia que tanta gente quer, de poder as coisas serem discutidas abertamente e tornar de novo aqui, convidar a senhora, também o prefeito, estamos à disposição aqui, a sua TV, para colocar à disposição da comunidade todas essas informações que vêm engrandecer esse trabalho. Fábio, nós agradecemos em nome da Prefeitura esse espaço aqui. Sem dúvida, é de extrema relevância esses projetos que tramitam no Poder Legislativo, que tratam da reforma da Previdência do servidor público de Camaquã. Esses projetos, Fábio, somente o último tópico aqui, eles poderiam ter sido deixados na gaveta. O prefeito não precisaria ter acatado a sugestão do FAPES. Mas como a gente está lá e a gente quer deixar uma gestão responsável, o que em gestões anteriores ao ano 2000 não se teve, ou não se teve responsabilidade, ou foram negligentes, ou desconheciam o fato e de como ele hoje se encontraria, não é isso que nós queremos deixar para a comunidade camaquense. A atual gestão do prefeito Ivo, vice-prefeito Abner, quer deixar tanto para o cidadão, para o contribuinte camaquense, quanto para o servidor público, uma situação melhor do que aquela que recebeu. E sim, são projetos de lei que geram polêmica, mexe no bolso do servidor público, mexe no tempo de trabalho que o servidor público vai ainda permanecer na prefeitura. Mas, Fábio, se o governo federal, a União, não estendeu a reforma da Previdência que eles fizeram aos estados e municípios, cabe agora aos prefeitos tomarem suas providências. Exato.